Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira para fechar essa segunda-feira agitada no nosso Cruz Maltino, né? Uma segunda de mudanças. Tivemos a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, onde foi mais do que nunca confirmado. Paiva não é mais o novo técnico do Vasco e teremos Felipe Maestro no comando da equipe. O que muda? Por que o Felipe? Ele fica para 2025 ou vai apenas comandar a equipe nesses próximos 3 jogos? O que vai acontecer no Vasco? O Pedrinho falou tudo sobre isso nessa entrevista coletiva de hoje e é claro, aqui e agora, nesse Boa Noite Gigante, a gente traz a vocês tudo o que rolou nessa coletiva de Pedrinho. Coletiva não de apresentação, mas de esclarecimento sobre os próximos passos do Vasco. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde temos essa palavrinha inscreva-se, aperte nela aí e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal para fazer, é claro, com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, venha fazer parte da nossa família e ajudar aqui o nosso crescimento. Show? É rápido, é fácil, é só vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscreva-se. Fechou, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, que é como a gente trouxe aqui a vocês. Hoje tivemos em São Januário uma entrevista coletiva de esclarecimentos, né? Uma entrevista coletiva onde o presidente Pedrinho, ele falou um pouquinho sobre esse processo de demissão do técnico Rafael Paiva e sobre o que irá acontecer hoje no Vasco da Gama. Realmente não tinha mais clima, né? Não tinha mais como, não tinha mais jeito. Paiva perdeu o vestiário, o Paiva não conseguiu entregar mais resultados e tudo isso automaticamente culminou na demissão do técnico que não era interino, mas como o próprio Pedrinho disse na coletiva, foi contratado sim pelo Vasco da Gama. Então, antes da gente entrar no assunto Felipe Maestro, é importante a gente falar e entrar no assunto demissão do Rafael Paiva. E o Pedrinho, ele falou, abriu a entrevista coletiva exatamente explicando a situação da saída do treinador. O Paiva foi demitido ontem. Ele entra, vou falar na parte da minha gestão, ele entra num momento delicado com a demissão do Álvares Pacheco e dá uma resposta muito positiva e a tranquilidade para a gente mantê-lo, obviamente, no cargo e na sequência. Depois, diversos outros pontos foram acontecendo e, obviamente, o Paiva e a sua comissão têm elogios e, provavelmente, críticas à minha gestão, como eu tenho muitos elogios ao Paiva e algumas críticas, e isso tudo é interno. Mas agradeço demais por esse momento que ele viveu aqui com a gente, que ele conseguiu realmente dar uma resposta muito positiva. E nessa subida do Paiva para ser treinador do profissional, ele traz o seu auxiliar, o Xandão. E logo depois ele traz o Damian. Como ele traz o Damian, que fica como se fosse um membro da comissão técnica, a gente abre mão de um auxiliar da casa. Com isso, os treinadores, o Ramon especificamente do Sub-17, sobe para o Sub-20. Bom, torcedor vascaíno, então é claro, né, como vocês puderam ver aí, o Pedrinho realmente confirmando a demissão do técnico Rafael Paiva e algumas mudanças estruturais que foram feitas dentro do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião aí nos comentários se você concorda, né, e concordou com a demissão do treinador. O certo é, agora a página foi virada, amanhã teremos treino no CT Moacir Barbosa, e será o primeiro treino com a participação de Felipe Maestro na beirada do campo. E é importante falarmos um pouquinho aqui sobre o treinador, até porque a gente vai entrar no restante desse vídeo,
muito e única e exclusivamente sobre a questão do Felipe, tá? Já aviso a você aqui, torcedor vascaíno, que você sairá desse Boa Noite Gigante com a total noção de quem é Felipe Maestro como treinador e a total noção do que o Pedrinho ele acha do Felipe como técnico e o porquê o Felipe foi parar nesse cargo de treinador. O Felipe ele foi contratado, né, no mês de maio ou junho, salvo engano, como diretor técnico do Vasco da Gama, assim que o Pedrinho consegue eliminar na justiça para tomar o controle da SAF Cruz Maltina. O Felipe vem junto do Pedrinho, logo ao seu lado. O Felipe ele é anunciado como diretor técnico do Vasco da Gama logo após a goleada para o Flamengo pelo placar de 6-1. Ali iniciam-se grandes mudanças dentro do Vasco da Gama e a contratação do Felipe é exatamente uma dessas mudanças. O Felipe ele é muito criticado, tá? Muito criticado por nós também aqui. Eu digo nós, mas eu em si, que sou responsável e sou a cara do canal. Eu critico muito o Felipe pela ausência dele, ausência em frente às câmeras. Felipe é alguém que não se posiciona, é alguém que não fala, é alguém que não bota a cara. E eu falo daquilo que eu sei. Eu não falo daquilo que eu não vejo. Eu não vejo o Felipe botando a cara, então vou criticá-lo por isso. Talvez no dia a dia do CT ele seja alguém participativo, alguém com troca, alguém importante, alguém pesado no vestiário. Mas para nós, como torcida e nós como imprensa, o Felipe é nulo no Vasco da Gama. É nulo, desde o momento que entrou. E ele chega ao Vasco no cargo de diretor técnico. Mas hoje, dia 25 de novembro de 2024, já se confirmou que ele não terá esse cargo mais para 2025. Uma grande mudança estará acontecendo. O Felipe sairá da pasta da diretoria técnica e comandará alguma pasta no cargo de base ou no cargo da comissão técnica permanente. Ou o Felipe será um auxiliar técnico permanente do Vasco, uma espécie de Marcão do Fluminense, ou o Felipe será um profissional que vai trabalhar na integração de base profissional, ou até mesmo o Felipe será um técnico da base. Vai ser um desses cargos. E ele chega com moral agora para comandar esses 3 jogos do Vasco da Gama. Felipe encerra um ciclo de diretor técnico, inicia um ciclo de técnico interino, para no ano que vem mudar novamente o cargo. E o Felipe, ele teve hoje, por parte do Pedrinho, exposto um pouquinho sobre quem é ele. E é claro, a gente traz aqui a vocês as palavras do presidente Pedrinho, falando sobre quem é o Felipe para Pedrinho e, acima de tudo, explicando um pouquinho da sua chegada no cargo de técnico interino do Vasco da Gama. E com a demissão do Paiva, a gente pensando com muita calma e muita cautela, seria muita pressão para o Ramon, um treinador que acaba de sair do Sub-17 para o Sub-20. Então, a gente tem um objetivo, que são 3 jogos, e a palavra que eu não usei para o Paiva, logo depois da sequência dele de interino, né? O Paiva foi efetivado, mas a gente fez isso internamente. Foi efetivado de todas as formas, para os atletas e com o salário de treinador, ele e toda a sua comissão. Dito isso, a gente, com a troca, pensou bem e a gente vai colocar o Felipe de forma como um treinador interino. Felipe vai ser interino. Ele vai cumprir os 3 jogos restantes. Ponto. Essa foi a melhor decisão por diversos aspectos. Felipe é um cara muito capacitado, é um cara que tem todas as licenças da CBF, que o credenciam, obviamente, a sentar no banco de reservas. É um cara que está no dia a dia do treinamento, que conhece todos os atletas, característica individual, personalidade. E para uma reta final de 3 jogos seria um risco você trazer um treinador jovem, sendo que a gente precisa de uma representatividade para alcançar os nossos objetivos. Já emendando uma situação que eu sei que surgiu aí, sobre o Felipe ser meu amigo, sobre essa questão, o Felipe é meu amigo, é muito além, na realidade, de um amigo, ele é um irmão, mas eu jamais colocaria qualquer pessoa que não fosse capacitada para essa área. Então, obviamente, tem a segurança, porque se vocês trabalham, obviamente, vocês botam alguém da confiança de vocês para estarem do lado de vocês não botam ninguém que vocês não confiem, desde que essa pessoa seja capacitada.
Então, para ficar claro, o Felipe é o treinador interino para esses 3 jogos até o término do campeonato. Nesse período, paralelo a isso, a comissão esportiva, juntamente com o Felipe, que faz parte disso, a gente vai em busca, obviamente, de um treinador que caiba no nosso orçamento, que a gente vai falar muito sobre isso, e que a gente consiga ter um ano positivo, apesar de que o Vasco não merece estar nessa situação. A gente sempre pensa em coisas muito maiores. Eu sempre vou ser muito verdadeiro e realista com vocês. E aí, meu amigo, uma grande questão é levantada aqui por parte da torcida. Como eu falei, esse vídeo vai ser mais para falar sobre essa situação envolvendo o Felipe Maestro. Até durante a coletiva, né, assim, às vezes também são umas bombas que ocorrem, né? Um jornalista ele chega a falar que o Felipe não era treinador, o Felipe é técnico. O Felipe ele tem 64 jogos como treinador durante toda a sua carreira. O Felipe inicia, né, o cargo de treinador, no cargo de treinador em 2016. Ele comanda o Tigres do Brasil. De forma curiosa, o auxiliar do Felipe no Tigres era o próprio Pedrinho, que hoje é o presidente do Vasco. A sua primeira passagem como treinador ao lado do Pedrinho não é nada boa. Eu volto a repetir, a gente está aqui para falar do Felipe. Ele em 7 jogos no comando do Tigres tem 1 vitória, 3 derrotas e 3 empates. Logo após a passagem pelo Tigres, o Felipe inicia um comando no Confiança, Sergipe. Ele em 9 jogos durante temporadas de 21, 22, ele tem 9 vitórias, 2 empates, tem 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Novamente uma passagem muito ruim e ele pede demissão. Felipe, após essa passagem pelo Confiança, ele volta ao Bangu, clube no qual ele já tinha dirigido em 20 e volta a dirigir em 22, 23. Ele tem no Bangu seus melhores momentos, principalmente na primeira passagem no Campeonato Carioca de 21, e comanda novamente o Bangu nesse Carioca de 23. Ao todo, foram 40 jogos com o Bangu, 11 partidas, 12 empates e 17 derrotas. E o Felipe, ele volta a comandar novamente um clube nessa temporada. Eu falei Bangu, porém o Bangu foi no ano passado que ele comandou. Ele volta a comandar um clube nesse ano, no primeiro semestre, que foi o Volta Redonda, onde ele em 8 partidas teve 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas e não conseguiu a permanência no cargo. Ao todo, nos seus 64 jogos como profissional, Felipe tem 16 vitórias, 20 empates e 28 derrotas. Números não tão bons. O único bom trabalho apresentado pelo Felipe foi no Bangu, na temporada de 2020-21, como a gente falou. E o Felipe, ele é claro, é muito questionado por isso. E o Pedrinho foi questionado por isso na coletiva de hoje. Por que o Felipe foi para o cargo de técnico? Será que não caberia trazer um outro nome? Um questionamento super válido. E o Pedrinho respondeu isso daí que vai aparecer na imagem a vocês. O cronograma é esse. O Felipe é um cara técnico. Ele tem uma questão técnica. Muitas pessoas associam, e não é uma defesa ao Felipe, pelo jeito do Felipe, e a tua pergunta também dele não falar, né? O Felipe é um cara muito fechado, mas agora ele vai ter que falar, né? Obviamente, porque ele é o treinador aí durante esses 3 jogos. E o Felipe, eu sempre falei para ele que ele é uma inversão do que são os produtos, né? Que estão, por exemplo, no mercado. A embalagem é sempre muito bonita e o conteúdo, normalmente, dos produtos não são... O Felipe é o contrário, cara. O Felipe tem um conteúdo excelente, é um cara incrível, entende muito de bola, mas as pessoas têm uma imagem diferente do que ele representa. Mas eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta positiva, mas a função do Felipe especificamente é essa e a do Marcelo. Eu já expliquei também. Meu amigo, essa é a questão. Deixa claro a sua opinião nos comentários. O certo é, teremos um Felipe como técnico interino nas próximas 3 partidas e temos um presidente muito influente no Vasco, com muito conhecimento, considerado um dos melhores comentaristas esportivos do Brasil quando exercia o cargo, e com uma grande amizade com o Felipe. Já aproveitando o gancho, uma das perguntas feitas para Pedrinho foi: Pedrinho, você terá influência no trabalho do Felipe dentro de campo? E o Pedrinho também respondeu dessa maneira que a gente traz agora a vocês. A decisão, quando eu fui tomar, eu chamei o Felipe também antes, perguntei a ele se ele aceitaria, não passava pela cabeça dele de ser treinador. Então, era uma decisão difícil, que eu teria que demitir o Paiva, e a aceitação do Felipe para esses 3 jogos.
porque a decisão minha estava tomada na minha cabeça, que eu iria demitir o Paiva. E se o Felipe não aceitasse, eu teria que realmente solicitar o Ramon, que é o treinador do Sub-20, e teria que dar um respaldo muito grande. O Felipe teria que dar esse respaldo para o Ramon. Expliquei para ele o cenário, que eu achava importante para os próprios atletas terem o Felipe ali como um representante à frente deles nesses 3 jogos, com uma identificação enorme com o clube e com o conhecimento que ele tem de jogo. A gente espera que dê certo. Então, assim, a conversa foi depois que eu tomei a decisão. Tá? Então, assim, em nenhum momento isso foi planejado, como as pessoas falam, vai botar o seu amigo. Eu não trabalho dessa forma. As pessoas querem me trazer para um pacote que elas não vão me levar para esse pacote. Elas vão tentar, de todas as formas, me botar nas mesmas prateleiras de outros gestores e elas não vão fazer isso, porque eu não sou igual a eles. Eu vou ter erros e acertos, mas eu não vou fazer o que eles fizeram. Eu não sou vagabundo, eu não sou de esquema, eu não sou pilantra, eu não dou volta em ninguém. Eu sou trabalhador que erro e acerto. O Felipe está ali por 3 jogos, porque é o melhor que o Vasco tem para esse momento e pela nossa situação. Ponto. Ele ser meu amigo é uma outra questão. Então ninguém vai me colocar nesse pacote, porque existe uma historinha do bola cheia e do bola murcha, que o bola murcha, ele não quer subir onde está o bola cheia. Ele quer furar o bola cheia para o bola cheia descer e ficar ali junto com ele. Não estou falando que eu sou bola cheia. Não me interprete mal, estou falando de prateleiras como cidadão. Eles querem me botar, porque é muito fácil fazer isso, num pacote cultural de gestores que eu não sou. Então, essa narrativa de sacanagem, de vagabundo, de ser igual aos outros, ela não vai colar comigo, porque eu vou estar sempre aqui sendo muito verdadeiro e transparente com vocês. Isso quer dizer que eu vou ser o melhor presidente? Não. Isso quer dizer que eu não vou errar? Não. Quer dizer nada disso. Quer dizer que eu vou ser justo e honesto. Você pode falar um pouco da relação? A minha relação com ele é mais do que de um irmão, porque eu convivi com ele mais do que um irmão mesmo. Eu chego aqui em 83, ele chega em 84. Eu tinha muita dificuldade financeira e a família do Felipe era muito bem sucedida na época. Então, a gente jogava aqui, treinava aqui, e muitas vezes o seu Jorge, que também foi um pai para mim, ia lá na minha casa, porque minha mãe era muito rígida de deixar eu ir para a casa das pessoas. Então, ele ia lá na minha casa, pedir para que eu fosse para a casa do Felipe, e a gente, além de ficar aqui quase todos os dias jogando campo e salão, a gente ainda passava os finais de semana juntos. Então, assim, eu tenho muito amor pelo Felipe, um amor, assim, realmente, que nunca vai ultrapassar a questão do respeito e da ética das funções que a gente exerce hoje. O nosso profissionalismo, ele vai prevalecer sobre qualquer questão. Mas o sentimento que eu tenho por Felipe é mais do que um irmão. É um cara que eu confio completamente, um cara justo, honesto. Como eu falei, a embalagem dele não é das melhores, mas por dentro, o Marcelo... Falei besteira? Não, você só derrubou a lataria dele. Não, porque assim... Não é embalagem de fisionomia não, que ele está acabadinho mesmo, mas não é isso não. É porque ele tem aquele jeitão dele mesmo que dá uma impressão para todo mundo. Ele tem um jeito de marrento, mas ele é muito gente boa. E quando todo mundo conhece, fala exatamente. Até dentro do vestiário, as coisas que foram ditas dele é uma inverdade. Felipe é um cara muito querido por todos os jogadores que ele trabalhou. Então, assim, ele é muito querido no elenco do Vasco hoje. Ele brinca muito com os atletas, além da questão que a gente falou de observações de técnicas pessoais, de táticas individuais, táticas coletivas, dentro do limite dele, sempre para colaborar. Então, assim, eu desejo muita sorte para ele, porque a sorte dele é a sorte nossa. Meu amigo torcedor vascaíno, a ver, né? As cenas dos próximos capítulos, a ver o que de fato irá acontecer. O certo meu amigo torcedor, desse momento, essa é a informação que a gente tem. E para fechar o vídeo, uma pergunta rápida, simples e singela. Felipe Maestro tem prazo para comandar o Vasco? São 3 jogos? Ou talvez, se o desempenho for melhor do que a gente imagina, ele permanece para 2025? Foi mais um dos questionamentos. Pedrinho responde e a gente traz a vocês. A questão do Felipe, assim, o que é fato é que ele vai ficar só os 3 jogos.
Depois, obviamente, a gente vai avaliar isso. E eu não quero tirar muito o foco disso, porque esses 3 jogos, a gente não pode, como o Marcelo falou, tirar a importância dele do que é para a gente ir para uma competição internacional. Então, assim, o próximo passo depois disso, a gente vê. É a questão que você falou, para o Marcelo, mas eu vou pegar o gancho. Leandrinho é físico, Ryan é físico, PH é físico, João é físico, Hugo é físico, pode melhorar, mas é físico. Léo é físico. Então, assim, a gente tem jogadores, mas a tua avaliação para mim é perfeita. Futebol é físico, mas só para deixar claro que no elenco a gente tem jogador físico. Sim, mas aí é questão de escolha de quem ele vai botar para jogar. Entendeu? Mas tem jogadores físicos ali. Agora, a tua leitura é perfeita. Cada vez são mais jogadores físicos. Mas isso não é, para mim, não é receita, entendeu, Dieguinho? Porque tem equipes que têm menos físico e muita qualidade, que também tem um poder aquisitivo para ter qualidade, então prevalece sobre o físico, obviamente. Mas é uma identificação do cenário atual do futebol, mas eu acredito que não é uma receita. Precisa ser físico para ter, obviamente, o retorno que você espera. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente essa é a situação. Deixa a sua opinião nos comentários, se você confia, né, no Felipe Maestro como esse técnico interino do Vasco da Gama. Gente, antes de fechar o vídeo, quero dar um aviso a vocês, que é um aviso diretamente da rapaziada da GolCase. Vocês estão vendo que o canal hoje está muito bem de cenário, né, chegou forte, com a GolCase estampando aqui a sua marca no nosso cenário. E olha, é o seguinte, a gente está tendo nessa semana uma semana de Go Black total na GolCase. O nosso canal tem o código de desconto, Gol Gigante, desconto especial do nosso canal para você. Então é o seguinte, corre no site da GolCase e garanta os seus produtos. Garanta os seus produtos e use o nosso código Gol Gigante, rapaziada. Use o nosso código Gol Gigante. Aproveite a semana Go Black da GolCase. A gente tem a capinha de celular do Vasco. Comprando uma capinha você ganha 2, comprando 2 você ganha 4, comprando 4 você ganha 8, comprando 8 você ganha 16. É assim, é desse jeito. Promoção progressiva. Então corre na GolCase, garanta a sua capinha e aproveite de verdade. Agora um papo sério. Aproveite essa semana de Go Black, tá cheio de desconto. Use o nosso cupom, é claro, para o Natal, cara. O Natal eu vou fazer isso. Eu vou garantir vários presentes de Natal com a GolCase. Não vou dar esse mole. Aproveitar essa semana aí de Black Friday em todo o Brasil. E a GolCase, é claro, não vai dar mole e tá junto nessa. E já vou garantir os presentinhos de Natal para um primo, para um tio, para um avô, para um pai. E essa é a sua hora. Tem teu filhão vascaíno de coração? Imagina tu dando uma garrafa dessa aqui para ele ir pra escola. Tá maluco? Vai dar uma moral gigantesca. Então, corre lá, Go Black da GolCase. Use o código Gol Gigante. Fechado? Agora sim a gente pode ficar por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo para fechar essa segunda-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, rapaziada! Se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!